Bem-vindos novamente ao Family Business Voice, um espaço voltado para protagonistas, herdeiros, acionistas, membros de empresas familiares. E hoje vamos trazer um empresário, um empreendedor em série, Marcelo Loureiro, founder da SuperDash, que veio de uma carreira de longa jornada em empreendedorismo, de mais de 13 startups que eu acho que ele montou. Como eu disse, um empreendedor em serial de mais de 3 décadas de experiência, criando, escalonando e vendendo startups. Foi fundador da Grow, quem não andou de patinete aqui na cidade de São Paulo, e hoje lidera a SuperDash.me, empresa de tecnologia focada em dados de inteligência e saúde e comportamento. É um exemplo de resiliência, reinvenção, coragem para inovar. Marcelo, super honra receber você aqui, obrigado. Você também que casado com uma grande amiga empresária, vem de empresa familiar, mas pode nos ensinar muito hoje sobre como empreender e como ter resiliência nesse mundo de tanta informação, tantos dados, e agora nessa nova onda de saúde mental, física e comportamental. Bem-vindo. Obrigado, Nelsinho. É uma honra estar aqui e vendo você nesse novo universo do podcast, que eu gosto muito, eu escuto muito podcast, então é um prazer enorme estar aqui e poder dividir um pouco da história, né? Eu estou com 58 anos, né? E a gente tem bastante história. E a história do empreendedorismo é que graças a Deus, ele me permite continuar empreendendo, independente da idade. Não, com certeza. Estou muito curioso aqui para o público também, para saber como é que foi esse início, o que te levou, uma pergunta interessante aqui, o que te moveu desde o início nesse caminho de empreendedorismo? Eu acho que foi uma mistura de necessidade com intuição, né? Eu logo cedo comecei a trabalhar, 18 anos, eu fui trabalhar no pregão da Bolsa de Valores de Que São legal. Paulo, né? E comecei como estagiário, paletó amarelo lá na gritaria, que Isso. era o pregão ainda, né? Gritando compra e vende. E comecei muito cedo a ganhar dinheiro, né? Então, assim, naquela época, 85, 86, na Bolsa de Valores, dava-se para ganhar dinheiro, né? E eu, muito jovem, já comecei a ganhar dinheiro. Passou o primeiro ano, estava ganhando super bem, né? Segundo ano, comecei a ganhar e perder. Terceiro ano, eu comecei a perder. Eu falei, opa, trabalhar Bem, para perder não faz sentido, né? E eu entendi que eu gostava muito daquele jogo do mercado financeiro e que aquilo ia me fazer mal, ia me fazer mais mal do que bem. Então, assim, foi sim. muito interessante, porque eu tive uma intuição, uma voz interior mesmo, que falou, Marcelo, você precisa sair desse mercado, porque você gosta muito dele, mas ele pode te prejudicar. Né? Para mim não fazia sentido acordar às 7 horas da manhã, ir até o centro da cidade, ficar lá 3 horas gritando e sair mais pobre do que entrou. E era um risco que eu corria naquela época. E aí eu resolvi ir para a economia real, né? Para o Sim. mercado de empreender. Naquela época não se chamava startup ainda, né? Chamava-se fazer uma empresa. Você não era co-founder, você era sócio, né? Você era empresário. Então, meu primeiro negócio foi uma sorveteria, né? Que eu montei no Shopping Iguatemi em 1987, chamada Spaghetti Ice, Eu lembro que dessa. era na inauguração da área nova do Iguatemi. A Isso gente aí. fez uma sorveteria pequenininha. Eu juntei o dinheiro que eu tinha ganhado no Não, mercado financeiro, vendi meu carro e comecei a empreender. E foi muito interessante, porque a gente começou a ganhar um certo reconhecimento, a ideia era muito revolucionária, chamava-se Spaghetti Ice, era um sorvete em forma de macarrão, né? Uma ideia completamente curiosa, as pessoas paravam na frente, olhavam e falavam, mas Spaghetti Ice, o que é isso? tinha E curiosidade. nesse que é isso, eu fazia o pitch e já vendia o sorvetinho. Bom, logo depois teve o Plano Collor, né? Nossa. E aí foi o sequestro da poupança. A gente já tinha vendido 12 franquias da Spaghetti Ice naquele momento. E, obviamente, como o país parou, o nosso negócio também parou. E aí, como bom empreendedor, né, você já começa a olhar para o lado e fala, bom, aonde que está o mercado? E aí, ao mesmo tempo que o Collor tinha sequestrado a poupança, ele abriu a importação do mercado de automóvel. E nesse momento, eu tinha um sócio na sorveteria, e a sorveteria ela estava pequena para nós dois, né? Então eu falei assim, olha, eu vou sair, então você vai economizar um prolabore,
porque eu vou tentar um emprego na indústria automobilística que abriu importação. E eu fui ser vendedor na Mitsubishi Motors, né? Eu me lembro que eu fui lá comprar um carro com você. Ó, eu Mitsubishi. consegui vender ou não? Sim, Opa! Era aquele Eclipse. O Eclipse. Sim, Quando abriu a importação. Exatamente, 92. Ali na Avenida... Cidade Jardim. Final da Bandeirantes, não era ali da... Tem na Bandeirantes, a Brabus, ela era no final da Bandeirantes, ali perto da Funchal, e tinha uma loja na Cidade Jardim. Eu me lembro de ter conversado com você lá, faz tempo. Faz um tempinho. E aí eu, né, trabalhava como executivo aí, eu tinha empreendido já tinha trabalhado como funcionário de uma corretora, tinha sido empreendedor, eu ainda continuava com o meu negócio, mas eu sempre fui muito observador, né, por razões, né, pessoais, assim, eu sempre fui muito observador. E naquele momento a gente também gostava, como todo jovem, gostava de sair à noite, gostava de ir em festa. E eu observei que naquele momento, todos os lugares que eu frequentava em São Paulo, os donos dos lugares, né, eram pessoas muito mais velhas do que o público que frequentava. E aquilo me deu um insight, que foi construir um bar de garoto para garoto, né? Nisso a gente deu uma festa, né, na casa de um futuro sócio meu, do Gil Fará. Conheço bem. E nessa festa, as pessoas começaram a vender o convite na porta. Então era uma festa que a gente convidava as pessoas, né, normal, a gente bancava tudo. E as pessoas começaram a fazer um trade de convite. Tradear convite na porta. O cara tinha 2, o outro falava assim, eu pago R$100. E eu vi que a gente tinha, então, naquele momento, alguma coisa que as pessoas queriam pagar para estar. Isso somado à minha visão de que tinha espaço para um bar de garoto para garoto, eu resolvi criar um bar. Eu juntei com o Gil e com o Paulo Zegaib, do Dinhos Place, e a gente começou a procurar um lugar para montar um bar. A gente achou um lugar, numa ruazinha, numa travessa da Cidade Jardim, só que nesse momento eu estava crescendo na Mitsubishi, o mercado de automóvel estava crescendo bastante, o Gil também estava envolvido num outro negócio, e o Paulo Zegaib também estava tocando Dinhos e já começando a construir o Sirena, e aí a gente precisava de alguém para tocar o bar. E aí o Gil trouxe o Luciano Huck. Eu lembro que ele tinha uma participação menor, mas... Não, a participação dele era igual. Igual? Que ele entrou depois da história, né? Exatamente. E ele entrou para tocar o negócio. Participações iguais. Ele tinha uma coluninha na Playboy, ele já escrevia naquela época. Ele estava, na época, estagiando, ele veio junto com o fotógrafo famoso. Não, o padrasto dele era o Mário de Andrade, o editor da Playboy. Então ele tinha um espaço lá, onde ele escrevia sobre viagens e tal. E o Gil falou, olha, eu acho que o Luciano pode ser um grande sócio para a gente, já que a gente está ocupado nos nossos negócios, ele pode tocar, ser o cara da frente do Cabral. E nisso surgiu o Cabral. Cabral famosíssimo, e o resto é história, né? O Luciano está aí hoje com todo o mérito dele, mas com ali certeza. Foi o começo da carreira dele por causa desse insight que eu tive de construir um bar de garoto para garoto, que foi o primeiro da época, e da gente ter tido esse trade de convites na festa que a gente deu numa casa do Gil. Eu fiz um aniversário lá no Cabral, tenho fotos assim fantásticas, teve até guerra de bolo lá dentro, foi uma confusão. E grandes amigos, e era uma casa que eu lembro que eu morava no interior, eu vinha só para sair ali, era onde os amigos, como você falou, a gente se encontrava, né? Sem dúvida. E foi um marco de uma geração. Era um marco. Faz falta hoje esses points, né, da gente ter acesso a juntar acho que juntar a galera. Mudou assim. Tudo, né? Hoje em dia mudou tudo, né? As pessoas às vezes falam, pô, você tem que abrir o Cabral novamente. Eu falo, não esquece. O bom da vontade é que ela passa. Vontade passa. Então a gente fica até com vontade de fazer alguma coisa nesse sentido, como você falou, de juntar os amigos, mas a vontade passa. E aí eu segui, né, no Cabral por um tempo, acabei conseguindo vender a minha parte. Quanto tempo durou o Cabral? O Cabral durou até quase 2000, né? Durou 8 anos. Bastante. Até. Eu cheguei a vender o Cabral, a minha parte, em 97. Né? Eu estava numa fase onde eu estava passando por umas questões familiares e eu achei que era mais inteligente eu vender minha parte naquele momento.
e eu era o único sócio casado naquela época. Então, Podia dar problema, né? Aí era para solteiro. E aí eu acabei vendendo, acabei conseguindo ter uma boa venda, um bom resultado, e continuei na carreira na Mitsubishi, crescendo na Mitsubishi Motors. Cheguei a abrir minhas próprias concessionárias, chegamos a ter 3 revendas próprias, né? Chamava-se Automit, uma na Avenida Pacaembu, Santo André e Marquês de São Vicente, que quando a gente teve também uma grande crise no mercado de automóveis em 95, quando o governo do dia para a noite subiu o imposto de 20% para 70%. E assim as concessionárias, várias concessionárias quebraram naquela época, vários importadores quebraram, foram anos difíceis. Abriu muito, depois teve que corrigir. Sim, e aí para também... proteger o mercado nacional, Exato. subiram o imposto do dia para a noite e exato. quebrou-se um monte de gente nesse processo, né? Mas no mercado de automóvel, depois de 10 anos, eu estava cansado da indústria de automóvel, né? Já era um business que eu achava que o modelo dele, e que é muito parecido até hoje, que é o concessionário vender o carro, enfim... Já a minha necessidade de inovar já estava me... No-brainer ali, né? Não tem muita inovação. Né? Eu achava um business já antigo, cansado. E aí eu saí desse negócio e resolvi trabalhar com internet, né? Falei, a internet, isso em 99, 2000, era o que estava acontecendo e eu sabia que eu gostaria de estar ali. Só que eu não entendia nada, né? Completamente analfabeto digital, como quase todo mundo naquela época. E fui pedir um estágio numa empresa. Eu já tinha, naquela época, 32 anos, já tinha sido dono do Cabral, 3 concessionárias, trabalhado no mercado, dono de sorveteria, enfim, já tinha uma história. Mas eu sabia que se eu fosse procurar um emprego no mercado de tecnologia, onde eu quisesse ser diretor, alguma coisa que condizesse com o meu status naquele momento, nada ia acontecer. Então eu fui pedir um estágio. Eu cheguei na ZipNet. ZipNet do Marcos Moraes. Foi acho que um dos maiores deals de internet naquela época. Foi o grande case, né? Foi o grande case. Foi um exit, assim, proporcionalmente a um unicórnio na época. Verdade. E o que mais marcou esse case foi a venda um mês antes da queda. Foi para a UOL, né? Foi para Portugal Telecom. Verdade. Foi para Portugal Telecom, mas foi um mês antes da queda da Nasdaq. Então o timing, como a gente falou... Da bolha explodir. Da bolha explodir. Então não só ele fez um deal, né, raríssimo, que era tudo em cash naquela época, como ele vendeu um mês antes da queda da bolsa. Então, assim, ele acertou realmente na mosca. Só que eu fui ser estagiário ali. Né? Eu cheguei ali, até ele não era nem mais o CEO, eu fui falar com o CEO falou, volta daqui a uma semana. Aí encontrei um amigo que era o diretor comercial lá, que era o Sérgio Sack, e ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vim aprender, eu queria ser estagiário. Ele falou, quanto você quer ganhar? Eu falei, 0. Ele falou, tá contratado. Aí eu entrei lá como estagiário, em 2 semanas eu virei gerente de novos negócios, que eu já comecei a dar umas ideias lá de como transformar aquilo numa numa máquina de vendas, né? Eles queriam desenvolver um shopping de comércio eletrônico. Aí eu montei um time de vendas externo e fui na rua explicar para as pessoas o que era e-commerce. A gente montou um shopping digital bastante grande, só que nisso veio a crise da Bolsa, Portugal Telecom comprou e o business acabou, assim, perdendo todo o punch, né? Todo o incentivo ao investimento que tinha. Logo, esse mercado naquele momento passou a ser desinteressante e nisso o Marcos me convidou para trabalhar com ele como uma espécie de intraempreendedorismo dentro de uma holding que ele ia criar. E aí eu criei a marca Mandi, que era uma marca de roupas. Essa marca eu usei muito, viu, Marcelo? Foi marcou uma geração também. Também, porque, na verdade, o insight aí, e aí entra naquela questão do empreendedor, da intuição, né? Eu sempre me baseei muito no meu perfil de consumidor, né? No que estava faltando para mim, nas minhas dores. E naquela época, ano 2000, 2001, as marcas de roupa que existiam em São Paulo, elas eram ou muito tradicionais, caretas, ou elas eram muito adolescentes, ou elas eram muito fashion, né? Não existia uma marca do que hoje é comum em todas as marcas, do que se chama casual sofisticado. Não tinha também uma roupa que eu lembro que tinha muito também ligação com esporte, com surf, com liberdade, mas não era, como você falou, aquela coisa meio grunge, né? Meio largada, mas também não era aquela coisa super chique, mas era o casual, como você falou, casual sofisticado. Eu gostava de me vestir de forma descontraída e casual, só que eu podia não só pagar pela qualidade, como eu queria qualidade.
Então, onde eu encontrava qualidade, eu não encontrava o meu estilo. E onde eu encontrava o meu estilo, eu não encontrava qualidade. Então, né, aí eu via a Osklen nascendo, né, Perfeito, que era justamente esse estilo, né, só que ela era muito mais moda praia no começo da Osklen, né? E eu imaginei em fazer uma Osklen paulistana, né? A Mandy nasce de ser uma proposta similar à da Osklen, porém com mais inverno, com mais roupas de alfaiataria naquele momento. Tinha camisas, eu lembro, Sim, assim, sim. camisas de manga curta. As camisas de manga curta foram um sucesso. E aí foi uma trajetória onde eu usei pela primeira vez, né, o que eu, né, também totalmente com base na intuição, personalidades como modelos, ao invés de usar modelos, que era a tradição no mercado de moda. Né? Era você contratar modelos, né, e ter os seus desfiles, etc. E eu conversava com as pessoas que eu admirava e trazia elas para fazer os catálogos e contava a história delas. Então, o primeiro cara que eu trouxe para a marca foi um surfista havaiano chamado Jerry Lopez, que é um cara que inventou a marca Lightning Bolt. Nossa, né? Essa prancha é que foi outro o primeiro ícone. Surfista de pipeline. E o que me atraiu na história do cara foi que o cara ele saiu do Havaí depois de muita fama, porque ele estava percebendo que o filho dele ia ter uma pressão de morar no Havaí, de ser o filho do rei de pipeline, né, para ter que ser igual ou melhor do que o pai. E aí ele se isolou numa montanha no Oregon, em Bend, onde ele tinha o snowboard como equivalente ao surf, e sumiu do universo do surf. E assim o filho dele pôde ser criado num universo onde não era o filho do rei, e sim um cidadão comum. E aquela história me atraiu muito, não só por ele ser um ícone, mas pela atitude que ele teve na vida. E aí nós fomos atrás dele, conversei com ele, consegui contratá-lo para fazer o catálogo da Mandy, o primeiro catálogo da Mandy. E nisso a gente foi gravar o primeiro catálogo da Mandy, foi filmar e fotografar em Nova York. Estou andando em Nova York, dou de cara com o Vic Muniz, que é um amigo de infância meu. Sim. Conheço o Vic desde que ele fazia os trabalhos de artes na escola para mim. E ele era um grande amigo. E ele falou, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, vim fotografar o Jerry Lopez. Ele falou, onde você vai fotografar? Eu falei, não sei. Ele falou, vou levar você num lugar legal. Eu falei, pô, que bacana. Na hora que eu vi que o Vic se deu muito bem com o Lopez e ele era do mesmo tamanho, as roupas serviam, eu já joguei as roupas no Vic e fiz um catálogo com o Vic e com o Lopez. Né? E aí ficou uma história incrível. E aí eu peguei essa vertente. No segundo catálogo eu tive o Seu Jorge. No terceiro catálogo eu tive Pelé, Rickson Grace, Marcelo D2. Né, misturava com Filipe Pedrinola, André Diniz, eu juntava amigos, né, e celebridades o que hoje seriam, né, influencers. Né? Só que na época não existia essa profissão ainda, eles eram celebridades nos seus segmentos, ou nem celebridades, mas eram pessoas que eu admirava. Né? Aí a marca teve um hype muito grande, a gente cresceu bastante, só que a gente foi vítima do nosso crescimento. Né? Porque a gente cresceu muito o negócio e a gente ainda não tinha uma escala suficiente para conseguir ter preço de aquisição, para conseguir negociar com fornecedores. E nisso, o investidor, né, que era o Marcos Moraes, eu estava intraempreendendo dentro da holding dele, resolveu encerrar os investimentos em moda e começar uma marca de cachaça. Né? Essa história é muito boa. Que foi a Sagatiba. E aí, a minha ideia era encontrar um comprador para a parte dele que pudesse ser alguém do ramo. Naquele momento, a Mandy estava hypada, eu tinha várias ofertas e acabei fazendo uma sociedade com o Alexandre Bretti, da VR. Né? E aí o Alexandre comprou a parte do Marcos, a gente virou sócio com a ideia dele fazer a parte operacional e eu continuar fazendo a comunicação e o estilo. Mas como vários M&As, né, são muito difíceis de dar certo quando você tem dois donos com bastante opinião, né? E aí acabei vendendo para ele o total da Mandy em 2007. É um movimento que hoje você vê as grandes marcas sendo, né, debaixo de um guarda-chuva, de uma grande holding de moda. Vocês, na época, já fizeram isso com a VR. Praticamente levaram a Mandy para dentro do... A VR também tem várias marcas hoje. Depois ela foi vendida para Inbrands. Exatamente. Né? Então, a BR Labels, que era o grupo do Alexandre Bretti, foi vendido para Inbrands. Enfim, a consolidação estava começando a acontecer naquele momento. E a minha consolidação aconteceu por necessidade, porque como eu perdi o investidor, eu tinha que arrumar um sócio. Ou você saía, você ficava
também Nós amarrado. tentamos um modelo de M&A, mas É. eu hoje percebo que M&As são muito complexos de darem certo quando você tem founders com muita Eu ia até te personalidade. perguntar, né, quais os principais desafios, né, quando você faz uma movimentação dessa? Tem que ter muito alinhamento de cultura, de pensamento ou de gestão? Eu acho que as pessoas têm que entender exatamente o porquê que eles estão fazendo aquele deal, Ótimo, é. né? Porque muitas vezes o objetivo do cara que está de um lado, ele é diferente do que está do outro. E quando se juntam, porque tem uma sinergia, mas os objetivos são diferentes, né? Eu tive essa experiência também na Grow de patinetes, que foram 3 fusões, 3 M&As. A minha empresa de Imagino. patinete, chamava-se Ride, que foi a primeira empresa de patinetes no Brasil, a Green mexicana veio e me comprou. Viramos sócios, tinha alguns desalinhamentos, mas a direção estava alinhada. Quando a gente juntou com a Yellow, que Era era outra a marca, né? outra marca que era o concorrente brasileiro, a gente ficou gigante, mas tinha 3 founders. Os founders da Green, os founders da Ride, que era eu, e os founders da Yellow. Então você tinha uma empresa com 3 culturas diferentes dentro da empresa. E Interessante, na é. primeira escorregada que o mercado dá, na hora que tem que enxugar, quem sai? Né? Qual lado? De qual lado que tira? Né? Então, aí que começaram a surgir as diferenças nesse processo. Então, assim, as minhas ideias futuras, assim, se eu for fazer algum M&A, assim, eu não tenho... Primeira coisa, Primeira coisa é vender minha parte como um todo, porque eu sei que eu não vou me adaptar, vai ser muito difícil me adaptar a uma sociedade que, no final, sempre existem divergências nos objetivos, né? Muito raro você ter M&As onde os dois, comprador e vendedor, estão super alinhados nos objetivos, né? é, É sempre um comprando o outro, na verdade, né? é difícil, é o que você falou, é a palavra alinhamento. Até dentro de empresa familiar, você vê entre sócios, né, irmãos, muitas vezes, se vocês não têm o mesmo objetivo, da onde a gente quer chegar, né, às vezes um puxa para um lado, um puxa para o outro, então, às vezes um quer crescer, outro quer vender para ter liquidez, outro quer ter mais tempo. Então, assim, o desalinhamento acho que é o que mais mata, né? Numa fusão ou mesmo numa continuidade de um negócio. E é Mesmo, natural, né? né? E ainda mais se tem poderes semelhantes, é Aí, mais complicado ainda, porque quando você tem ainda um patriarca que tem o controle, mesmo que você seja desalinhado, você tem que seguir a a linha de palavra final. a palavra final, né? Mas quando todo mundo tem ali a sua participação Pesos iguais. proporcional, complica mais ainda, né? Porque as pessoas, né, quando, né, elas acabam tendo famílias diferentes, casam diferente, enfim, têm interesses diferentes, momentos de vida diferentes. Então, assim, alinhamento é uma arte, né? E até entrando na parte de saúde do Super Dash, o que a gente faz também é alinhamento. É alinhar as suas atitudes com seus objetivos, porque muitas vezes as pessoas falam assim, olha, eu quero ter uma vida melhor, quero sair menos, quero beber menos, quero fazer isso e aquilo, só que no final as atitudes falam outra coisa. Um alinhamento com Também, você, também é um alinhamento. Então, de valores acho que a palavra alinhamento vale para tudo para aí. tudo. Mas foi lá, voltando com a questão da Sagatiba, foi quando você foi morar nos Estados Unidos, na Califórnia, aí Isso. que veio que eu queria explorar um pouco dessa ideia, da onde veio todo esse mindset seu de saúde, né, de comportamento. Sim. Foi nesse período que você passou fora? Eu sempre fui atleta, né? É, Atleta amador, metido a atleta amador, né? Sempre joguei futebol, sempre lutei boxe amador muitos anos. que legal. Sempre fui esportista, acho que isso me salvou, fez parte da minha identidade na adolescência para entender quem eu era. Depois virou ferramenta de vaidade, de você ser o cara. Depois, hoje em dia, é ferramenta de saúde, né? Então, o esporte foi grande parte da minha vida. Mas, quando eu vendi a Mandi, eu fiquei um tempo fazendo trabalho social, né? Fazendo trabalho social justamente porque eu não queria trabalhar com cachaça, né? O Marcos montou a Sagatiba e eu não queria trabalhar com cachaça. E eu fiquei 3 anos no Capão Redondo, né? Interagindo ali com o pessoal do Racionais, com o Ferrez, que é um escritor do Capão Redondo, com a Tia Dag da Casa do Zezinho. A gente tinha um projeto muito forte
naquela região de São Paulo. E eu fiquei 3 anos ali, fiz um festival de música chamado Power to the Peaceful em 2007, fiz um documentário chamado A Ponte, que conta a história da favelização em São Paulo, com a participação de Não sabia, que legal. vários personagens da periferia e vários Sim. empresários que apoiam a causa. Só que esse trabalho social também é duro, porque ainda mais naquela época, né? Hoje é glamuroso você apoiar, naquela época ninguém estava nem aí, 2007. Verdade. Então, eu fiz um trabalho e fiquei um pouco frustrado, porque a minha capacidade de ajudar era limitada e a demanda por ajuda é infinita, né? E eu não conseguia trazer os meus pares do nosso lado da ponte, da elite, para se interessar em investir um pouco mais na periferia né, e por consequência, ter que investir menos em segurança, né? Mas, enfim, era um pouco utópico. Eu estava numa fase muito ativista e vi que eu não ia chegar muito longe desse jeito. Nesse momento surgiu uma proposta da Sagatiba para tocar a Sagatiba no exterior, na Califórnia. Eu falei, opa, surgiu uma oportunidade interessante. Mesmo eu não gostando de trabalhar com bebida alcoólica, por causa por ser esportista, o álcool teve a minha fase de Cabral, Sirena e festas, mas eu já estava numa fase onde o álcool já não fazia tanto sentido para mim. Portanto, trabalhar na Sagatiba não era uma coisa que eu almejava. Mas quando surgiu a proposta de tocar a Sagatiba no exterior, para mim foi uma excelente alternativa, porque eu nunca tinha morado fora, era uma oportunidade de aperfeiçoar o meu inglês, né, e ter uma experiência com a minha esposa e meu filho que tinha acabado de nascer, nos Estados Unidos e na Califórnia, que é um estado que eu adoro, tem tudo a ver com o meu lifestyle. E aí mudamos em 2008 para a Califórnia e em 2011 nós vendemos a Sagatiba para a Campari, né? E ali na Califórnia, o meu lifestyle, que sempre foi de esportista, estava no lugar perfeito, né? Então, estava na praia, na montanha, você tem neve. Ali você tem acesso a tudo. Você tem surf, você tem toda a elite do esporte tá ali. Nasce ali, né? Nasce ali em Los Angeles, né? Então, eu pude conviver com muita gente bacana. E nisso, assim que a gente vendeu a Sagatiba, uma pessoa do mercado de venture capital sabia que eu estava no mercado de bebidas, né? No mercado de bebidas americano, que eu estava com essa experiência, e ele estava investindo numa marca de sucos chamada Urban Remedy. Muito e conhecida. Ele queria me trazer de sócio na Urban Remedy justamente pelo meu expertise no setor de bebidas nos Estados Unidos. E aí eu tinha a ideia de investir no Brasil nesse segmento também, né? Não sabia se eu ia voltar para o Brasil ou não naquele momento. Resolvi ficar nos Estados Unidos, investimos na Urban Remedy lá fora e compramos os direitos de lançar a marca no Brasil. E aí quem tocou a marca aqui no Brasil foi a Juliana Loureiro, esposa do Jairo, meu primo, e a Roberta Suplicy. Sim. Né? Então a gente estava olhando para esse mercado de saúde, de wellness em 2012. Né? A gente estava um pouco antes da curva, né? Nesse mercado. Hoje, né, assim, a Urban Remedy a gente fechou durante a pandemia, né? Foi uma das vítimas a distribuição, da pandemia. A gente perdeu o timing no produto que a gente escolheu como carro-chefe. Naquela época, em 2013, os sucos detox eram o produto mais hypado do mercado e a gente surfou essa onda, porém não soube fazer a transição. Segredo de qualquer empresa, de qualquer startup, é saber pivotar. E adaptar, né? Se adaptar, estar atento ao movimento que está acontecendo ao seu redor. E a gente insistiu no suco, e o suco acabou não vigando em nenhum lugar do mundo, e a gente perdeu o timing, e aí, durante a pandemia, a gente acabou fechando a companhia. Mas lá fora vai muito bem ainda, fatura pra caramba, apesar de ainda não ter tido distribuição, mas distribuição de dividendos. A gente ainda é sócio da marca-mãe lá, que está em distribuição em todos os Whole Foods, americanos, enfim. É uma marca com bastante presença lá fora, mas ainda também não tem vida fácil, porque hoje a concorrência é brutal nesse segmento. O lifestyle do produto é curto, né? Lá também tem toda essa questão da distribuição, como você falou, as redes, como Whole Foods. O Brasil tem muito poucas, né? Supermercados de distribuição de produtos naturais, vamos falar nessa área. Está aumentando, mas perto dos Estados Unidos é ínfimo. Sim. Né? E imagina em 2014, 2015, ainda aqui era o nicho do nicho, né? A gente tinha o Shopping Iguatemi
e cercanias, né? Vamos dizer assim, como público-alvo, né? Hoje está um pouco maior, né? O mercado está muito mais, o vento está muito mais a favor do que estava naquela época, mas, né, como todo bom empreendedor, Timing, você diria que é tudo também. timing sempre é tudo. Empreendedorismo. Timing sempre é tudo. Só que você só acerta o timing se você estiver na pista. Não adianta você estar fora da pista esperando o timing acontecer e falar, eu vou entrar agora, né? Você tem que ver a onda antes dela entrar, né? Então, assim, muitas vezes você entra no mercado e a onda não vem. Você cansa e quando você cansou, a onda vem. Aí o outro entra. Aí o outro... E surfa o mercado que você abriu. Exatamente. E faz parte do jogo, né? O que eu falo de empreender é isso. Deu errado, sacode a poeira, engole o choro e vamos para a próxima. Você poderia dizer que o Spinning Lister, que eu lembro que eu estava também morando nos Estados Unidos, e eu diria que seria o Uber das bicicletas que vocês inventaram, porque é uma ideia fantástica, né? Da pessoa querer usar, eu não preciso levar a minha bicicleta para pedalar, se eu fosse para os Estados Unidos, e tinha alguém lá que colocaria no aplicativo e eu pego a bicicleta, uso e devolvo. Isso. Quando a gente vendeu a Sagatiba e eu tive a oportunidade de ou voltar para o Brasil ou ficar nos Estados Unidos, né? Eu tive que tirar o meu visto, eu falei, eu preciso trabalhar aqui, não adianta eu ficar de turista, né? De turista ninguém não tem durabilidade lá, né? Então, como eu tinha o plano de ficar por lá, eu comecei a procurar oportunidades. A Urban Remedy foi uma delas e a segunda foi que eu, num evento de startups, que eu fiz 2 executive programs de startup em Stanford, fui na Singularity University, tentei estudar como eu ia me posicionar no mercado americano, né? Como é que eu ia me reinventar lá? Diferente de me reinventar no Brasil, onde eu tinha um nome, um network, uma reputação, lá eu era o cucaracha, né? O brasileiro perdido na América, mais um imigrante. Enfim... e tentando me reinventar ali. E aí, num desses eventos de tecnologia, eu tinha a minha tese, que era achar um produto ou serviço que tivesse a ver com o meu lifestyle, ou seja, que eu pudesse entender daquele produto, um pouco, pelo menos, porque parte técnica, o meu entendimento é muito pequeno, e que por isso eu poderia ser uma porta de entrada para o meu crescimento no mercado americano. E eu achei num desses eventos dois garotos da USC, né, da Universidade de Southern California, que estavam fazendo pitch sobre uma plataforma que era o Airbnb para bicicletas, não o Uber, né? Airbnb, verdade. Era o Airbnb para bikes, ou seja, era o comecinho da sharing economy. Perfeito. E no momento que eles fizeram o pitch para a bancada, eu era a plateia nesse momento. Eles fizeram o pitch para a bancada dos investidores, os investidores gostaram, mas viram algumas dificuldades no negócio, né? Eu achei ótimo, porque quando eles saíram do palco sem nenhum investidor ter investido, eu fui atrás deles no estacionamento. Falei, olha, eu gostei muito da ideia de vocês, eu gostaria de investir. Aí eles olharam para mim e falaram assim, que esse cara pode agregar para a gente? Mas acabei convencendo eles que eu poderia agregar, até porque eles não tinham nenhum outro para investir, né? Acabei sendo uma opção boa para eles, né? E foi muito interessante, porque a minha ideia era estar próximo deles para eu aprender, né? Para poder eventualmente lançar minha própria startup e tal. Só que no decorrer do ano, eles resolveram levar a startup para Nova York, que era o maior mercado de bicicletas dos Estados Unidos. Sim. E foram para Nova York. Aí eu perdi contato com eles no sentido do dia a dia. E aí depois veio o inverno, eles mudaram de Nova York para São Francisco. E em São Francisco eles entraram numa aceleradora. Aí é o mal dos venture capitals, das aceleradoras, né? Eles fizeram a cabeça dos meninos de que a ideia Spin Lister era muito limitada. Tem que crescer exponencialmente. Eles mudaram o nome de Spin Lister para Liquid, que eles queriam fazer uma plataforma não só de bicicletas, mas de liquidificador, batedeira. Usar a plataforma para vender tudo. Para alugar tudo. Então chamava-se Liquid, era um liquid marketplace for underutilized assets. Então você tem lá uma máquina na sua casa, uma VAP que você não está usando, você pode alugar para o seu vizinho. Uma prancha de surf, sei lá. Uma prancha de surf, fazia parte do core do Spin Lister. E aí acabou, obviamente, não dando certo, né? Só que eles, enquanto Spin Lister, a marca foi muito forte, porque era o Airbnb para bicicleta, sharing economy. Então, naquele momento, em 2013, tinha o sharing economy para carros, que era o Uber
o sharing economy para apartamentos, que era o Airbnb, e o sharing economy para bikes, que era o Spinlister. Então tinha uma mídia espontânea muito grande. Quando eu vi que eles erraram, mas a marca era forte, e eles estavam para desistir do negócio, eu fui lá e comprei o negócio deles. Não sabia. Você entrou... E eu entrei como investidor e acabei comprando o negócio dos founders, porque eu vi ali a minha oportunidade de construir a minha reputação no mercado americano, porque eu já tinha... o Spinlister era dono de um nicho. Mesmo que o nicho fosse mínimo, pequeno, mas... ele tinha... aquele nicho era nosso. Ia crescer. E aí eu enxerguei isso e vim para o Brasil. Fiz um fundraising com Friends and Family aqui, e aí o João Paulo Diniz e o Pedro Paulo Diniz, que gostavam muito desse setor. Esporte, pedalar. Exatamente, foram os meus investidores majoritários, junto com a família Biagi. E o Stefan Kozak, que era o CEO da Red Bull North America. Então eu tinha um time de Friends and Family muito bacana, e eu voltei para os Estados Unidos, né? E falei, eu vou relançar o Spinlister no mercado, porque o Spinlister tinha morrido, tinha virado Liquid. Eles tinham matado o Spinlister, a nova ideia tinha dado errado. E aí eu fui em todos os jornalistas que tinham escrito sobre o Spinlister no passado e falei, olha, eu tenho essa história para você. O Spinlister morreu, os caras mataram, eu era o investidor anjo, comprei deles e vou relançar o Spinlister. Se te interessa contar essa história? Os caras falaram, putz, interessa bastante. E aí o gancho da história, a gente saiu em todas as mídias, TechCrunch, Fast Company, que legal, todas as major outlets de mídia americanos, com a seguinte história: Spinlisters coming back from the dead, né? How to revive a dead startup. Então eles usaram essa questão de ressuscitar uma startup que tinha morrido, e eu achei ótimo, porque aquilo me botou de novo em evidência, me botou no spotlight, e a gente começou a ter um volume de bicicletas e a minha reputação no mercado começou a crescer, né? E a gente cresceu bastante com o Spinlister e a gente virou um gigante na indústria de aluguéis de bicicleta. A gente era um mercado difícil, né? Eu brincava que eu era o campeão mundial de tapinha nas costas. Todo mundo adorava o Spinlister, todo mundo vinha e me dava parabéns, mas no final a gente não conseguia escala suficiente para virar o business que a gente imaginava, como virou um Uber e como virou um Airbnb. Imagina hoje a Spinlister nesse mercado de bicicleta pós-pandemia, que foi a loucura da expansão das marcas de bicicleta. Todo mundo foi pedalar, né? Então, mas o modelo de aluguel de bicicleta é um modelo, nesse modelo peer-to-peer, que era o modelo do Airbnb, de aluguel de um para outro, tem algumas coisas fundamentais que não deram certo, né? Primeiro, o ticket era baixo. Então, se eu ia alugar a sua bicicleta, né, assim, você tinha uma bicicleta, você ia me alugar ela por $30 por dia. Aí eu queria alugar no sábado. Só que eu poderia pegar a bicicleta na sua casa às 10 horas da manhã. Você fala, não, se você vier às 9 eu te entrego. Eu falava, mas às 9 eu não posso. Então tinha um friction e o valor monetário, o incentivo financeiro para você me esperar ou eu ia me antecipar uma hora para te encontrar era muito pequeno. Então o cara preferia pagar $45 numa bicicletaria local, que mesmo tem ali na região, que estava na região dele, do que ir até tua casa buscar, né? Então assim, acabou que tinha, né, o ticket de quem alugava para a bicicleta para outro era baixo, para ele ter um incentivo para fazer o esforço. Diferente de quando você aluga no Airbnb, que você está alugando um quarto por $300 por dia, $200 por dia. Então, o incentivo financeiro faz com que você se prepare e espere a pessoa, oriente a pessoa. E a frequência também era baixa, porque o cara alugava a bicicleta dele, sei lá, 6 vezes por ano, 8 vezes por ano. Então, assim, era uma renda extra que dava para o cara, né? Em média, os nossos donos de bike, que a gente chamava de listers, eles ganhavam em média $500 por ano, que era uma graninha extra legal, mas era pequeno. Não era um incentivo financeiro tão grande. E para o cara que estava alugando, se deslocar para algum outro lugar, só se ele não tivesse algo na região dele. Aí a gente acabou expandindo para o B2B, para ser o software de desenvolvimento de aluguel de bikes para as lojas, né, de bicicleta. Isso que eu ia falar, vocês não plugaram nas lojas. A gente plugou nas lojas, aí deu super certo. Só que as lojas de bike, com o mercado de e-commerce online, todas elas têm uma dificuldade de pagar a conta. Não é fácil o mercado de bicicleta para ganhar dinheiro, né? Tem muita concorrência da China, enfim. Então as margens são muito apertadas. Então o meu take rate no B2B era muito pequeno. Então eu cheguei a faturar $1 milhão por mês de gross revenue,
Só que quando eu ia tirar o take rate, a grande parte do take rate vinha do peer-to-peer, que a margem era maior, e o grande faturamento era no B2B, que a margem era menor. Então, quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, poxa, nós estamos faturando $1 milhão por mês. Eu não via como crescer mais do que isso. E aí eu falei, eu vou vender agora. Né? Tava no auge do Spinlister em 2017. Eu falei, vou vender agora. Preparei a empresa para tentar fazer uma venda, um M&A. Não consegui nenhum comprador. Né? As pessoas viam a dificuldade. Né? Não conseguiam nenhum comprador. O que eu fiz? Falei, vou fechar o Spinlister. Vou encerrar a operação. Essas horas você tem que ter decisão. Como eu não via futuro, eu falei, vou encerrar. Na hora que eu falei, vou encerrar, apareceu um monte de gente para comprar barato. Tentando comprar barato. Na bacia das Porque as pessoas viam valor na marca, viam valor na ferramenta. A gente tinha 35 mil bikes em estoque, né, listadas no mundo inteiro. A gente tinha uma média... ao mundo inteiro? No mundo inteiro. A gente tinha bike em 60 países. Né? O negócio ficou realmente grande do ponto de vista de imagem. Então, a gente conseguiu capitalizar nisso. Quando a gente vendeu, quando a gente fechou, eu acabei conseguindo recuperar o dinheiro dos investidores, vendendo a marca para um, a licença de software para dois, e para o outro o conceito inteiro, do banco de dados. Então, eu fatiei e consegui recuperar o investimento. Né? E quando eu vendi o Spinlister em 2017 para 2018, eu já estava há 10 anos nos Estados Unidos. E aí... a minha família já estava pensando em voltar para o Brasil, né? A minha esposa, a Elisa, que você conhece, já estava querendo voltar para o Brasil, saudades da família. Meus filhos já estavam com 10 anos de idade, a outra filha, 7, tinha nascido lá. A gente já estava preocupado que eles fossem virar americanos, né? E a Elisa quis voltar para o Brasil. Eu não estava muito com essa intenção, mas eu vi nascer a indústria de patinete elétrico lá. Do lado do meu escritório... Você ia para Los Angeles, para Califórnia, você pegava em toda a esquina. Do lado do meu escritório do Spinlister em Santa Mônica nasceu a Bird. Assim, então eu fui o primeiro a ver essa indústria de patinete nascer. E como eu estava fechando o meu negócio, a Bird contratou o meu time. Vários caras do meu time foram trabalhar na Bird. E logo eu entendi o potencial desse negócio. Eu falei, só que eu não vou concorrer nos Estados Unidos. Se a minha família quer voltar para o Brasil, e esse é um business de rua... Onde é que eu controlo a rua? Eu controlo. Controlar é uma pretensão grande. Onde é que eu tenho maior chance de vencer? No meu ecossistema, campo, no meu ecossistema, no Brasil. Então eu decidi vir para o Brasil para fazer a primeira empresa de patinete elétrico do mercado brasileiro em 2017 para 2018. Eu te convidei para uma palestra na época de um Family Office Summit que a gente realizou no Four Seasons. E a gente falou também muito de mobilidade social, né? Sim. Eu lembro do slide que você usou na questão de que a gente não tem ruas, né? É diferente quer dizer, o mundo também moderno não foi preparado para bicicleta, né? Calçada curta, muito carro. E aí você falava, imagina se você tivesse a mobilidade de todo mundo poder usar as calçadas. Me marcou muito aquele slide de como poderia ser um mundo muito mais... a gente tem muito mais acessibilidade. Faz todo sentido, né? Menos carros e mais bicicletas, mais patinetes, mais veículos que não poluem, que não causam trânsito, faz todo sentido. Porém, essas mudanças são muito difíceis, né? Elas uma disruptura. De um desapego pessoal ao automóvel, que também é uma cultura, é uma questão cultural, né? Enfim, e naquela época, ninguém acreditava que o patinete pudesse dar certo por várias razões. Uma pela falta de infraestrutura, como você colocou, outra pelo vandalismo e criminalidade. Falaram, vão roubar todos os seus patinetes, né? E quando a gente falava de mobilidade social, eu que tinha feito o trabalho social no Capão Redondo, eu tive um insight, de novo, né? Que foi o seguinte, eu vou trazer, né, as pessoas das periferias para dentro da empresa. E eu peguei os meus contatos, né, o Ferrez, que é um contato muito forte que eu tenho, muito influente na região do Capão Redondo, e falei, olha, eu queria que você me levasse em todas as comunidades próximas à Faria Lima, e nós vamos contratar ali 10 meninos de cada comunidade, e 10 meninos, aqueles que são os nem, aqueles que nem trabalham nem estudam. Normalmente a gente dava preferência para os que já tinham passagem pela polícia e que nunca tiveram experiência de emprego. O que aconteceu? A gente transformou a nossa empresa num veículo social,
num veículo de transformação social, porque esses meninos que nunca tinham tido Oportunidade, oportunidade exato. estavam orgulhosos de estar com carteira assinada e um crachá da empresa de patinete naquele momento, que era a empresa do momento. Em 2018, 2019, a visibilidade que a Green, Yellow e a Ride tiveram era gigantesca, né? Só se falava nisso. Então a gente proporcionou um orgulho para essa turma e ao mesmo tempo eu protegi a frota. Porque quando os patinetes eram roubados, que acontecia, né, eles invariavelmente iam acabar nas comunidades. E aí a própria comunidade nos devolvia os patinetes. Porque a gente levava os patinetes no final de semana para as escolas e deixava as Eles crianças usarem, andarem. né? Porque também acabava a bateria, o que eles iam fazer com aquilo? Eles tinham que arrumar, né? Aí eu Sim, lembro que tinham vários meninos que levavam vários patinetes para serem consertados, né? sim, eram esses meninos que a gente precisava de uma mão de obra braçal muito grande, que colocava o patinete na rua, tirava o patinete da rua, colocava no caminhão, levava para o galpão para carregar e voltava. Né? Então, essa mão de obra era exclusivamente periférica. Né? A gente fez questão de contratar os meninos que ninguém contrata. Né? Eu lembro que isso me marcou muito, porque quando eu cheguei no Brasil, era Natal, eu estava comprando um presente do meu filho numa loja de brinquedo, e aí entrou um menino para mais ou menos uns 18 anos para uma vaga de estoquista na loja, uma loja aqui em Pinheiros. E aí o menino falou, eu vim pela vaga de estoquista. A mulher falou, você tem experiência? Ele falou, não. Ela falou, a gente está procurando gente com experiência. Aquilo me marcou tanto. Eu falei, Vai ter experiência, como né? é que alguém precisa de experiência para ser estoquista? Né? Exato. Então ela não deu oportunidade para o menino. O que esse menino vai fazer? Ele vai bater em 10 lojas, não vai ter oportunidade? Quem está chamando ele? Quem está dando oportunidade para ele? O crime. Vai assaltar. Entendeu? O crime está chamando ele. E ele está tentando, enfim. Então, eu pude exercer o meu ativismo nessa parte da empresa que a gente chamava de mobilidade urbana e mobilidade humana, né? Onde a gente movia as pessoas dessa camada. Enfim. E agora, chegando no Super Dash, conta um pouco. Veio toda dessa sua experiência lá na Califórnia, desse mundo de wellness. Hoje está em alta, né? Se falam nisso, né? De você cuidar não só do corpo, da mente. Eu tenho usado diariamente o Super Dash, tem me feito eu ter mais consciência dos meus hábitos. A gente estava conversando antes daqui, a parte alimentar, sono, né, nutrição, em termos do que o corpo está absorvendo, de como você está se sentindo, porque tem aquela parte, como você está se sentindo hoje. Você pode colocar várias perguntas para você mesmo. Mas da onde veio essa ideia e como está sendo essa sua nova jornada nesse mundo agora de wellness, né, de saúde mental e física? Bom, nos Estados Unidos, como eu sempre fui esportista, eu comecei com o processo do envelhecimento, né, eu comecei a procurar alternativas para continuar performando os esportes que eu gosto, mountain bike, De alta snowboard, performance. né? Como é que eu poderia continuar performando, né, conforme a gente vai envelhecendo? E aí eu trabalhei lá, eu tive a oportunidade de treinar com o Laird Hamilton, que é um surfista de onda grande, que tem um programa de treinamento na casa dele que ele faz para amigos, né? E de vez em quando ele faz uns retreats na casa dele. Que legal. E eu fui num desses retreats, eu acabei conhecendo ele e a família. E ali eu conheci vários profissionais de ponta do mercado de performance americano. Né? Treinei ali com eles, aí eu voltei para o Brasil, fiz o patinete, foi aquela loucura que aconteceu, a empresa no final acabou quebrando, né? Você juntou as três e no final acabou não dando certo. Acabou não dando certo por questões do mercado e por questões internas, como eu falei, de dificuldade de gestão do M&A. Né? Mas, enfim, eu estava com a cultura de tentar continuar performando conforme a idade vinha chegando. Só que eu estava me machucando demais. Então, quando acabou a empresa do patinete, né, eu estava em 2020 na pandemia, eu comecei eu estava com dor no pescoço, na cervical, ombro com artrose, né, formação de placa numa artéria, e aquilo começou a me incomodar muito, né, e eu comecei a tentar me entender, né. Graças a Deus houve a explosão dos podcasts de saúde, né. Naquela época eu já comecei em 2020 a escutar o Peter Attia, e o Huberman, o Matthew Walker, enfim, vários caras falando sobre sono, que era o meu principal problema, né? Meu sono fragmentado, insônia, enfim. Essa vida de empreendedor, ela faz com que a cabeça gire, né, 24 horas por dia. Enfim, eu comecei essa busca por performance e por melhorar a minha qualidade de vida, né? E contratei
muitos desses gringos que eu conheci no Laird Hamilton para fazer trabalhos one-on-one comigo, né, assim, online durante a pandemia. E num desse trabalho foi muito interessante, porque, primeiro, ele questionou, mas explica, por que você quer performar com idade? Eu não sabia responder. Era um misto de vaidade, com continuar repetindo o mesmo padrão de comportamento de sempre. E eu contratei um coach, né? Esse cara que era para me treinar, para melhorar a minha performance, e de repente o cara fez um trabalho completamente psicológico e espiritual comigo. Né? E nisso ele começou a me pedir para preencher uma planilha diariamente, como eu estava me sentindo, quais eram os sintomas, o que eu ficava irritado, como é que estava meu humor, como é que estava meu apetite, como é que estava minha libido. E eu comecei a perceber, né, que a sua percepção subjetiva sobre como você se sente, ela é tão importante ou mais importante que os dados dos gadgets, dos devices, dos wearables. Que muitas vezes não dá corretamente, né? A Assim, informação. tem muita Eu uso imprecisão. também, mas cada hora é uma informação. Eu comprei o Oura, né? O Oura não, o Whoop, né? Primeiro. Whoop, e eu fiquei fascinado com a maneira que eles te mostram os dados, né? Os gráficos coloridos do seu sono, as fases do sono. E eu achei aquilo fantástico. Né? Então eu juntava o dado objetivo, que é o dado do device, com a experiência subjetiva. Eu falei, putz, aqui sim você tem uma visão completa. Só que eu comecei a ficar muito incomodado com os scores que o device me dizia que eu estava. Então, olha, você acordou hoje super recuperado, e eu me sentia cansado. Ou ele fala, você teve 1 hora de REM, de sono REM. Sono eu falava, putz, mas eu não dormi. Estou me sentindo assim. Né? Então eu comecei a entender que tinha uma divergência por causa da imprecisão e por causa da generalidade que os devices. Imagina que eles têm que serem capazes de identificar o seu batimento cardíaco e toda essa correlação que o batimento cardíaco traz dessas notas de score de recovery em pessoas que têm a pele clara, pele escura, mais pelo, sua mais, sua menos. Exato, gente que aperta mais o relógio ou a pulseira aperta menos, deixa mais solto. Então tem muita variação, né? O que causa uma imprecisão. Né? Além disso, depois eu descobri que tem um viés ainda da empresa para o que ela quer te informar para te manter engajado. Uau. Quando eu percebi isso? Quando eu comprei o segundo gadget, pouco nerd, eu fui lá e comprei o Oura Ring. Eu falei, o anel e o outro. Já que eu não acredito nesse aqui, mas eu não quero parar de usar, eu vou comprar o Oura. E eu comprei o Oura e aí foi libertador. Porque aí eu percebi que eles divergem entre si. Na mesma noite, um diz que eu recuperei melhor e outro diz que eu recuperei pior. As fases do sono nunca batem. E aí isso foi interessantíssimo, porque foi libertador para mim. Eu falei, ok, então eu vou escutar a minha própria percepção. E isso foi a convicção que me deu para construir o Super Dash. Uma plataforma onde o foco da plataforma é capturar a sua percepção subjetiva sobre os aspectos mais importantes da sua vida. Né? Só que, ok, como é que você vai capturar? Eu tinha que preencher uma planilha de Excel nos trabalhos que eu fazia com os gringos. Falei, pô, não dá. Ninguém vai ficar o dia inteiro lá. E ninguém vai baixar mais um aplicativo. Onde as pessoas já estão? Isso em 2021. Falei, as pessoas já estão no WhatsApp. Vindo dos Estados Unidos, que ninguém usava o WhatsApp, e aqui no Brasil, que o brasileiro mora no WhatsApp. Todo mundo usa. Eu já entendi que eu tinha que construir uma empresa que fosse WhatsApp first, né? Que fosse direto no WhatsApp. E aí, eu comecei a desenvolver uma coisa para mim. Falei, vou fazer uma empresa completamente diferente das empresas que eu fiz até hoje. Que eu tinha a ideia, juntava sócios, juntava investimento e aí saía desenvolvendo a ideia. Eu vou construir essa empresa, eu vou até o ponto que eu achar que ela está madura o suficiente para eu lançar no mercado. Sem investidor, sem sócio, construindo com base na minha experiência. Né? Então começou assim, eu comecei a desenvolver um sistema que tinha que ser rápido e simples para eu colocar na minha rotina. Falei, como é que eu vou colocar algo na minha rotina que seja rápido, simples e eficiente? Então eu inventei um sistema no WhatsApp que ele faz perguntas de 0 a 10. Então a primeira pergunta, fazendo para todo mundo aqui, avalia a sua noite de ontem para hoje, de 0 a 10. 0 a pior noite da vida, 10 a melhor noite da vida. Todo mundo, quando acorda de manhã, coloca acordei bem, acordei mal, podia ter dormido mais, tive insônia, enfim. Coloca um número nisso, né? Quando você colocar um número, né? Vou perguntar para você, como é que foi sua noite de 0 a 10 ontem? Ontem foi 5, porque eu falei para você lá fora que eu estava com insônia e
apesar de ter feito certinho, tomado maracujá, mas você falou, não desliga da noite pro dia, então eu pus 5. Exato. Então, o que aconteceu quando você botou 5? Você refletiu É, o que aconteceu, o exato. porquê, quais foram as ações que levaram você a ter uma Isso. noite de pior qualidade, né? Então, a gente descobriu que quando você se avalia diariamente, você reflete. E essa Sim. reflexão, ela cria um efeito chamado efeito do observador, que é quando algo é observado, essa coisa que está sendo observado tende a mudar de comportamento pelo simples fato de estar sendo observado. Então, Perfeito. conforme você vai observando a nuance do que te faz bem e te faz mal no teu sono, ao longo do tempo, você vai ganhando consciência do que é melhor você fazer, do que você deve fazer, do que você não deve Claro. fazer. E isso leva a uma mudança de comportamento Comportamento. natural. Então, vem a pergunta do sono, depois vem a pergunta da alimentação, aí avalia a qualidade da sua nutrição de ontem para hoje, 0 só comida processada, 0 só comida saudável. A gente não entra no mérito do que é saudável, o que é saudável para você. Sim. Se você é carnívoro, vegetariano, vegano, sei lá, onívoro, enfim, É. você escolhe o seu critério. Uma pergunta sobre a atividade física, o seu nível de esforço do dia anterior, porque cada um também tem um nível de esforço. Eu posso treinar 1h30 que eu vou dar uma nota 7, né? Tem pessoa que treina meia hora que dá nota 10. Enfim, né? Então o 0 pode ser um dia de descanso, não quer dizer que seja uma coisa ruim também. E perguntas, né, que podem ser perguntas de sim ou não, né? Foi na academia? Sim ou não? Ou como você se sente? Você escreve uma palavra, me sinto bem, ótimo, inspirado, aliviado, ou pelo que eu tenho gratidão, pela família, por mais um dia, pela vida, enfim. Então a gente criou um sisteminha onde as pessoas vão num cardápio de perguntas que já existe, né, que tem perguntas de 0 a 10, quantitativas, qualitativas, tem perguntas binárias de 0 a 10 e tem perguntas abertas de texto. Ali ele pode escolher, dentro dessas 80 opções de perguntas que tem ali, vão de tempo de tela, estresse, consumo de álcool, cannabis, cigarro, ansiedade, estresse, enfim, tem um universo ali inteiro para explorar. E se não achar a pergunta, a pessoa pode criar a sua própria pergunta, né? Tá. Aí ela cria o seu questionário e define a hora que ela quer receber esse questionário no WhatsApp. E aí a gente incorporou a inteligência artificial junto com isso. Então o que acontece? Conforme você vai respondendo, você vai anotando, né, o que a gente chama de tags, né? Você põe lá um hashtag insônia, por exemplo, você põe um hashtag maracujá. E isso tudo vai para uma análise. Quando você pergunta para a inteligência artificial como foi meu último mês, ela vai trazer todos os dados que você alimentou e vai te mostrar o que piorou, o que melhorou e o que você anotou e as correlações. Então ela vai te dar padrões de comportamentos e tendências sobre você. O benefício do Super Dash é trazer para você o retrato fiel de como você está com relação a onde você gostaria de estar. Então você fala, 5 não é onde eu quero estar no meu sono. Eu quero estar no mínimo 7. Você tem a sua meta de 7. Então como é que você vai buscar essa meta? É no seu comportamento. Não está no maracujá. Não está. Já percebeu isso? Não está na melatonina. São, né? Padrões que você tem que alterar de comportamento para que você tenha esse resultado. Você tem que proteger o seu sono, você tem que proteger a sua alimentação, você tem que proteger o seu estresse, você tem que criar sistemas que funcionem para você. Nunca é o hack, nunca é o banho de gelo, nunca é a sauna, nunca é o maracujá. São aquelas coisas básicas de sempre, né? Ter uma rotina de higiene do sono, ter, né, como é que se diz, consistência no horário que você vai dormir, consistência na hora que você vai acordar. São as coisas chatas, mas que todo mundo sabe que são as básicas. Tem que fazer. Se você cuidar do seu sono, da sua alimentação, da sua atividade física, você conseguir diminuir o estresse, que você, muitas vezes, o estresse é causado por uma própria questão da sua própria mente que está se colocando esse estresse. As pessoas do lado de fora não estão nem aí para o que você está pensando, mas você está pensando que as pessoas estão imaginando alguma coisa. Ter um relacionamento saudável com as pessoas, com amigos e família. Então, se você já tem isso, aí você já tem 85% do que é ser saudável. Para você chegar aí do 85 aos 90, aí entra o REC. Aí entra o suplemento, aí entra o banho de gelo, enfim, aí entra... Mas se você fizer banho de gelo e tomar suplemento, você não vai resolver o problema da sua vida. Não está aí. O problema está na consistência. A gente chama no Super Dash de 3 Cs. O compromisso, a consistência e a consciência. Você tem que ter o compromisso que você quer melhorar. Aí você tem que ter a consistência para você manter o padrão. Na consistência, você desenvolve a consciência. O que a consciência traz?
A consciência traz disciplina. Novos hábitos, né? A disciplina, quando você tem consciência, ela não é um esforço, ela é um entendimento, ela é um caminho. Sim. A disciplina é a ferramenta que você vai usar para atingir o alinhamento entre a sua atitude e o seu objetivo. Então, Perfeito. eu fiz o Super Dash porque eu mesmo, que era um cara regrado, não prestava atenção em algumas coisas. Eu tinha a cultura do sextou, como todo mundo tem a cultura do sextou. Sexta-feira, vamos abrir um vinho, vamos tomar uma cerveja. Aí eu não percebia o quanto isso estava me prejudicando, porque no dia seguinte eu queria acordar cedo e treinar. Aí eu treinava, mas ficava cansado. Minha energia estava pior. Então hoje eu tenho um objetivo na minha vida que é acordar com energia. Bem. Então, como é que eu posso acordar com energia? Então, para isso, eu tenho que fazer uma série de coisas. Coisas que eu tenho que abrir mão, coisas que eu tenho que proteger. Então, por exemplo, açúcar é uma coisa que eu diminuí Drasticamente. 99% na minha vida. Né? Eu aumentei meditação, aumentei leitura. Esses são os hackzinhos, né? Mas o foco é o seguinte, diminuir açúcar, cara, é uma guerra. Porque Tudo todo dia tem um bolo, tem um brigadeiro, tem uma festa, o álcool tem açúcar, Exato. o pãozinho, a pizza tem açúcar. Como é que diminui? Só que eu tenho pré-diabetes, eu tô ali no borderline, hemoglobina glicada 5,6. Eu tenho que me cuidar, eu tenho formação de placa numa artéria, tenho sono fragmentado. Então, assim, se eu quero... Abusou um pouquinho, já te desregra tudo. Se eu quero... que vou fazer 59 anos. Se eu quero, daqui a 10 anos, com 69, estar muito próximo do que eu estou agora, eu tenho que, cada vez mais, ser mais regrado. Não quer dizer que eu não vá encher a cara numa festa, não quer dizer que eu não vá comer uma bandeja de brigadeiro um dia. Mas vai ser um dia ou outro. Não vai ser aquela coisa que você vai de pouquinho em pouquinho, sempre. Que esse é o grande problema. As pessoas acham que estão no pouquinho em pouquinho. Essa rotina silenciosa que vai acumulando, né? Um dia a gente nem percebe. Um dia eu ouvi de uma pessoa falou, não, mas eu bebo só no final de semana. Mas todo final de semana. Eu bebo só no final de semana. Durante a semana eu vou na academia, eu como saudável. Eu falei, olha, são 52 finais de semana no ano. Se você bebe todo final de semana, pelo menos 2 dias no final de semana, são 104 dias de álcool. Se você ainda considerar festas que você vai, que não são no final de semana, e Natal, fim de ano, você vai beber aí uns 130... vamos pular 120 dias por ano. É um terço do seu ano. Em uma década, você passou 3 anos bebendo. Quando você coloca essa perspectiva para a pessoa entende. Porque a gente não tem memória. Então, o Super Dash cria essa memória. Você tem o seu histórico. Você olha em retrospecto. Você olha em retrospecto como é que você estava se sentindo, comendo, bebendo, lendo, treinando, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás. E você consegue identificar os padrões, você consegue ver o que está acontecendo com você naquela época e ver o que está acontecendo hoje. Eu melhorei, assim, parece até, como é que você diz, merchan aqui, né? Que eu tô... mas eu me sinto hoje muito melhor do que há 3 anos atrás. Tem um monte de coisa envolvida, porque eu sou nerd. Eu olho os devices, eu tô todo dia no Super Dash medindo o que me importa, né? Eu tô fazendo os exames de sangue, olhando o que são os que a gente chama de hidden stressors, né? As coisas que a gente não percebe que estão oxidando dentro da gente. Então, eu trabalho tudo isso, né? Mas hoje em dia, o corpo, aos 59, tem muito menos tolerância do que eu tinha aos 40, do que eu tinha aos 30. Então, como eu acho que a gente vai viver mais, eu não quero só viver mais, eu quero viver melhor. Com qualidade. Né? Eu quero viver com intensidade, eu quero poder, daqui a 5 anos, continuar empreendendo. Daqui a 10 anos, continuar empreendendo. Por que não? Né? Tá nas minhas mãos, eu me recuso a dizer não, eu estou velho para isso. Né? Existiu na minha vida, nesse momento de transição, onde eu estava saindo do patinete, montei uma outra empresa de e-commerce chamada do lado, levantamos funding com venture capital, 12 milhões de dólares, tudo certinho. Eu não estava feliz, porque eu não estava fazendo o que eu quero, então minha energia estava dragada. Fazer o que você gosta, né? Conseguir alinhar o propósito com o empreendedorismo. E aí eu saí e fiquei 1 ano pensando se eu voltaria a empreender ou não. Uau, aí eu fui para um processo de isolamento num lugar que eu chamo que é a minha cave, que é eu aluguei uma garagem fora da minha casa. Foi lá, muito bacana. Onde eu fiz uma academia e um home office para mim, e ali eu tive uma coisa que eu não tinha tido na minha vida fazia muito tempo, que é solitude, né? Que é diferente de solidão. Não. Solitude é tempo para você pensar. Então, maravilhoso. Né, com a solitude eu consegui fazer, com coach, com psicólogo, eu consegui pensar, fazer uma análise na minha vida, qual seria o meu próximo movimento.
se eu deveria ir para conselho de família, que não, mas na tua idade você deve ir para conselho de Vai, família, com a tua experiência. Não, desacelerar. Se eu deveria ir para o outro lado da mesa, ser investidor, criar um venture capital, um fundo para investir em startups. Sim, sim. Eu falei, nada disso me atrai. O que me atrai é o zero to one, é o construir do zero. É ter uma ideia, ser capaz de desenvolver essa ideia, testar essa ideia, colocar no mundo essa ideia e estar preparado para receber o outcome, né, o resultado que for. Porque o resultado a gente não controla. O que eu consigo controlar é quanto de energia, quanto feliz eu estou nesse processo. Sim. Então, se eu estou feliz nesse processo, eu estou colocando a minha energia máxima aqui e eu não estou drenando a minha energia porque eu estou realmente fazendo uma coisa que eu curto. Então, o resultado, ele deixa de ser prioridade, né? Na minha idade, o processo é a prioridade. O resultado vai ser a consequência. É ter prazer nessa jornada, né, Marcelo? Eu acho que agora super clichê, né? Mas o prazer na jornada, ele é importante. Porque não adianta nada você estar aí empreendendo e estar se sacrificando, estar ali, né, em sofrimento. Não, assim, eu acho que você tem, até para a gente ir fechando a conversa, o que você poderia dizer para nós em termos de erros e aprendizados nessa jornada, para as pessoas que querem empreender? Eu acho que erros e aprendizados são parte do processo, né? Não existe imunidade, né, aos erros e aos aprendizados. Você vai errar e aprender em qualquer empresa que você vai ter. O que você tem que ter é clareza. Ótimo. Clareza do que você quer e do que você está fazendo. Quando você sabe o porquê você está fazendo e o que você está fazendo e qual o benefício que você está fazendo, isso é a sua bússola, esse é o seu norte. Você não pode perder o norte. Erro e acerto vai ter todo dia, né? É entender que isso faz parte. As pessoas têm medo de errar. Se elas não erram, elas não aprendem. Tem que usar o erro a seu favor. Óbvio que o grande segredo é você minimizar o erro. Então, acertar mais, né? Exato. Como é que eu minimizo o erro? Eu não trouxe investidor antes de estar com o projeto maturado. Para que eu vou trazer investidor enquanto o projeto não está maturado, se eu tenho condição de bancar? Eu banco ele ainda num tamanho que ele não me mata. Então eu posso continuar fazendo, curtindo o processo por muito tempo. Então qual foi a lição dos erros do passado? Sim. Não se expor a um risco maior do que você pode aguentar naquele momento. Então esse já é um aprendizado, mas o risco faz parte. Pode ser que não dê certo. Não tem problema, eu vou, né, como eu falei, engolir o choro e partir para a próxima. Então é entender que o erro e o acerto fazem parte do processo e que ninguém que te disser que você não vai errar, né, todo mundo que te disser que você não vai errar, que você tem que minimizar o erro, está mentindo. Você vai errar, você vai acertar. A diferença está em quem entendeu o erro e consertar ao longo da jornada, né? Eu ouvi uma frase outro dia que uma empresa, que uma startup é a soma de todos os problemas que você resolve. Né? Que legal. Então, sim. Isso é o sucesso. Porque problema você vai ter sempre. Como você resolve eles, a startup é a soma de toda essa resolução dos seus problemas. Jornada maravilhosa. Uma mensagem, né, para quem quer empreender. Jovem, sucessores aí que às vezes não estão felizes também, trabalhando na empresa da família, qual mensagem você poderia deixar aqui para a gente fechar esse programa? Olha, eu acho que não se iluda com empreendedorismo. Empreendedorismo é difícil, tá? Então, assim, muitas vezes eu vejo gente que fala, não, eu quero empreender porque olha para o Instagram e tá todo mundo empreendendo, tá todo mundo com sucesso. Não é fácil, né? Então, assim, tem horas na sua vida, quando você é jovem, que eu sempre fazia... Né, quando eu era mais jovem, eu sempre tinha duas prioridades. Ou eu estava aprendendo no trabalho, ou eu estava ganhando dinheiro. Né? Quando eu conseguia fazer os dois ao mesmo tempo, era maravilhoso, aprender e ganhar dinheiro. Mas assim, empreender é um caminho difícil. Né? É um caminho de risco, de falha. A chance de do empreendedor dar errado é muito maior do que ele dar certo. Né? Então, eu acho que não pode ter ilusão do empreendedorismo. O empreendedorismo é um caminho? Mas se você tem outros caminhos no começo da sua história, onde você pode construir uma base, onde você pode construir uma base de aprendizado e de monetização, eu faria esse caminho primeiro. Eu só fui
lançar minha primeira empresa, onde eu não tinha um emprego ou como executivo, aos 35 anos. É. Até lá eu tinha o cheque do fim do mês garantido, que me permitiu construir o meu pé de meia, independência e empreender ao mesmo tempo. É. Né? Tanto é que a média dos empreendedores, se você olhar, de startups, é até mais velho. Sim, são mais velhos. 38, 40 anos. Mas tem muita gente hoje, né, seduzido pelo empreendedorismo aos 20 e pouco anos, que vai dar errado e quando viu tem 30 anos e não construiu a carreira ainda. Então, assim, meu filho, né? Meu filho vai aplicar para uma faculdade. O meu incentivo não é para ele empreender logo de cara. Vai trabalhar, vai aprender. Vai trabalhar, vai aprender o que é hierarquia, vai ganhar o seu cheque no fim do mês, vai ter que dizer sim e não para o seu chefe, sabe assim? Vai ter que primeiro aprender como é trabalhar. Para depois, quando tiver construído alguma coisa, poder empreender com tranquilidade. A não ser que o empreendedor tenha aquela vocação e aquela ideia maravilhosa e o cara fala, não, eu tive a ideia que um Zuckerberg da vida... É 1 em 1 milhão. Que é 1 em 1 milhão, mas se você tiver essa convicção da sua ideia, tem que seguir. Mas muita gente quer empreender pelo glamour de empreender, por ser seu próprio chefe. Não se iluda. Super obrigado aí pela participação. Enorme aprendizado aqui para todos. Marcelo Loureiro, fundador da SuperDash, trouxe para nós toda a sua vivência, sua trajetória de sucesso, erros e aprendizados, e uma mensagem maravilhosa aqui para o Family Business Voice. Loureiro, foi uma honra te receber, prazer e sucesso. Obrigado, no SuperDash. E quem quiser entrar no SuperDash é www.superdash.me. Estou te esperando lá. Um abraço a todos e até o próximo episódio.